Eu tenho o prazer de conversar aqui mais uma vez no estúdio com o suplente de senador, o ex-prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Helder. Você sabe que toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz, né, de ver o trabalho que vocês fazem, né? Isso é muito construtivo para a cidade de Parnaíba, certo? Para mim é um orgulho ser parnaibano e ter uma televisão, com vocês fazendo essa televisão, esse trabalho, que é um trabalho digno, né? É um trabalho sem aresta, vocês não criam dificuldade para ninguém, vem todo mundo aqui, fala, diz o que quer, o que pensa. Isso é importantíssimo para a democracia, para a liberdade, para tudo. Então vocês têm da minha pessoa um conceito muito grande sobre isso, viu? Eu quero parabenizá-los a todos. E a gente continua aqui justamente acompanhando esses fatos, né, e a movimentação política, um cenário que o senhor faz parte dele, né? Antes, a última entrevista que o senhor teve, a gente apresentou a segunda rodada da pesquisa Costa Norte Amostragem e agora uma pesquisa feita já no final de julho de 2023, né, com o lançamento há 2 semanas atrás, nós divulgamos a terceira rodada da pesquisa Costa Norte Amostragem, que o senhor, na maioria das planilhas, né, aparece sempre ali em primeira colocação, né, deixando ali para trás muito dos seus, não vou dizer, lógico, não são adversários, são outros nomes da política parnaibana, lógico que estão ainda com essa perspectiva, dentro dessa perspectiva política para a sucessão municipal 2024. Nas 3 pesquisas Costa Norte realizadas, todas elas, o senhor mantém ali o mesmo parâmetro com a aprovação altíssima pela população parnaibana. Da última vez que o senhor veio, eu até lhe perguntei, né, sendo o senhor uma figura que não se mantém ali nas redes sociais, não está brigando todo dia por esse espaço ali da mídia, né, quando vem e quando concede uma entrevista ao rádio ou à televisão, como que o senhor consegue manter essa lembrança na mente, né, da população parnaibana? Mas agora, eu gostaria de lhe perguntar, era o seguinte, não é? Como que o senhor acha que o Zé Hamilton se relaciona hoje com essa camada da população mais jovem? É ainda também por essa herança das gestões anteriores, repassada ainda de pai para filho no boca a boca? Olha, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, eu nunca fiz política assim, de estar tentando influenciar as pessoas, né? Eu sempre fiz política deixando as pessoas à vontade, que elas façam elas mesmas, né? Faça a sua avaliação, né? Consulte pessoas, aqueles que tiveram a oportunidade de administrar a cidade, né? Como é que foi, né? Como é que foi isso? Como é que ele se portou? Como é que ele se portava antes de ser prefeito e como ele se portou depois que ele saiu da prefeitura, né? A minha vida pessoal não alterou absolutamente nada, né? Porque eu fui sempre uma pessoa que tive os hábitos, né, muito simples, né? Porque eu sempre fui assim mesmo, tá certo? Eu nunca me envaideci de nada, né? Fui prefeito 3 vezes de Parnaíba. Prestei o serviço? Acho que prestei. Prestei dentro das possibilidades que eu tive, assim eu fiz, né? Eu tenho a minha consciência tranquila, né? Não fui para a prefeitura, não saí de lá rico, né? Sou uma pessoa média, né, da sociedade, entendeu? E continuo dessa forma. Então eu acho que isso é que faz com que as pessoas tenham ainda essa lembrança, ou que vejam, que veem, né, meu trabalho, tá certo? Eu sou uma pessoa que me aposentei, mas preciso trabalhar para sobreviver, tá certo? A minha aposentadoria, talvez, ela talvez mal cumpra a obrigação de pagar meus medicamentos, né, o que eu tomo, né? Então, essa é a minha vida,
né? E todo mundo hoje observa, né? Todo mundo hoje, através das redes sociais, você vê às vezes pessoas que não tinham nada, né? Assumem um cargo e depois são milionárias, né? Eu não aprendi isso, eu não sei como é que se faz isso, tá certo? E nem quero aprender, ainda tem mais, né? Nem quero aprender. E quero levar minha vida assim, com simplicidade, né? Eu tenho uma família que se porta da mesma família, mesma maneira, porque foram educados assim, né? Para trabalhar, para viver do seu trabalho, né? Tenho 3 filhos, todos eles são independentes na vida deles, mas com trabalho, trabalhando e lutando pela sobrevivência. E nós somos muito felizes com isso. Eu graças a Deus, os filhos que eu tenho, né? A família que eu tenho, a esposa que tenho, e a vida que eu levo é essa, vida de tranquilidade e de trabalho. Na última entrevista que nós tivemos aqui, coincidentemente, logo em seguida, no mesmo dia, foi realizada aqui na cidade de Parnaíba uma reunião com várias lideranças políticas. Inclusive, esse bloco é o bloco que representa a oposição aqui no município de Parnaíba e que vem discutindo essa sucessão municipal 2024. Vários nomes estiveram ali congregados, discutindo essas propostas, discutindo as viabilidades para a cidade. O que o senhor refletiu depois daquele encontro, não é, que marca ali um blocão unido, né, da oposição na cidade de Parnaíba? Welder, veja bem o seguinte, eu sou um político que acredito no seguinte: primeiro, a política não tem cheque nem promissória. Na política tem a palavra. Você dá a sua palavra e você tem que cumprir com esse compromisso da sua palavra, certo? Então, há um compromisso entre essas pessoas que você cita desse grupo, de que todos continuariam mantendo as suas candidaturas, né? Trabalhando pelas suas candidaturas, e que em janeiro ou fevereiro nós nos reuniríamos, né? E definiríamos dentro desse grupo quem seria o candidato, tá certo? E quem fosse definido por esse grupo o candidato, todos apoiariam esta pessoa, tá certo? Esse foi o compromisso e esse foi o compromisso que eu assumi, certo? Se alguém desse grupo sai e vai por outro caminho, isso é natural, né? A política é assim, né? Mas eu não sou assim. Então eu mantenho este compromisso com este grupo, tá certo? Então se esse grupo amanhã ou depois chegar e disser, não, é fulano, é cicrano, beltrano que é o candidato, vamos com ele, tá certo? Nós temos que respeitar os nossos adversários, tá certo? Tem que ter um respeito por eles, né? Nós vamos entrar numa eleição, que eleição só depois da apuração, não é? Então nós não podemos menosprezar ninguém, tá certo? Mas devemos ter a consciência do que é que nós queremos. Feito isso, Helder, existe esse compromisso, tá certo? E esse compromisso, ele vai mais além, ou seja, quem for o indicado, este grupo fará o plano de governo do município de Parnaíba. Não será o plano de uma pessoa, tá certo? Não será o plano de ninguém que vá sozinho fazer. Não, esse grupo vai fazer, né? Inclusive, eu vi a pesquisa, né? Vi através até do blog de vocês, né? Eu vi a pesquisa. Inclusive, na pesquisa tem uma questão que relaciona o seguinte: se você for apoiado por fulano, né? Sim. Qual o peso do qual apoio? O peso do apoio, né? E eu acho aquilo ali, né? Porque colocaram, não, se você for apoiado pelo Silvio Mendes, aí o percentual que eu tinha, né, cai um pouco, né? Eu acho que aquilo ali é bom que as pessoas reflitam, né? Todos os parnaibanos reflitam.
quem vai governar não é quem vai lhe dar apoio, não. Quem vai governar é você, né? Então você é que é a pessoa central. Apoio de A, de B, de C, de D, isso aí vai implicar em quê para a administração? No meu entendimento, implica em nada. Porque você é quem vai ser o administrador. Então, fulano é apoiado pelo governador, fulano é apoiado pelo prefeito, fulano... Não interessa. Isso aí não leva a nada. O que leva é quem é o candidato, o que é que ele representa, o que é que ele fez quando teve oportunidade, alguma oportunidade de trabalho para o município, para as pessoas. Isso é o que representa. Porque quem não tem passado, não tem futuro, né? Então você tem que analisar tudo isso, né? Isso é uma definição importantíssima para o município. Porque nós vamos escolher quem vai governar a cidade nos próximos 4 anos, tá certo? Eu já lhe disse aqui em várias oportunidades que eu não faço avaliação de nenhuma administração do município. Por quê? Porque fui prefeito. Então, se eu for fazer, até inconscientemente, eu posso achar que eu fui o melhor, né? Então, eu acho que não devo fazer, eu acho que a população faça a sua avaliação, né? Tire suas conclusões, tá certo? A juventude aí veja o que é que ela entende, o que é que ela quer para o futuro, não é? E tire suas conclusões, faça sua opção com liberdade e dê lá seu voto, né? E fique tranquila porque você fez a sua opção de consciência, tá certo? Você não vendeu o seu voto, né? Que é horrível quando vende o voto, né? Eu conheci, se você me permite... Sim. Eu conheci uma pessoa aqui no Piauí que foi eleito deputado federal, isso há alguns anos atrás, né? Foi agora não. E essa pessoa, na realidade, ele comprou a eleição dele, certo? E ele, na época, para evitar que a justiça eleitoral o identificasse, ele comprava cana, né, de um líder qualquer. Diz, comprei fazia um contrato, comprava tantas toneladas de cana. Vamos dar uma hipótese aqui. 2.000 toneladas de cana representaria 2.000 votos, certo? Sim. Então ele fez assim, e ele foi eleito. Tal. E em um determinado momento, um desses líderes foi falar com ele lá em Brasília. E chegou lá para falar com ele, e ele disse, entra aqui e tal. Ele disse, eu queria que o senhor me acompanhasse em tais e tais ministérios e tal. Ele disse, não, rapaz, eu não fiz esse negócio com você, não. Eu comprei 2 toneladas de cana. Você me entregou 2,5 toneladas de cana. Então, o que eu estou lhe devendo é meia tonelada de cana. Está aqui o cheque, ele pagou, disse, estamos resolvido o problema. Então, a eleição que é comprada, né, acontece isso. Então, é preciso que a pessoa tenha muita consciência, o que é que ela está fazendo com aquele voto. Ela está dando uma procuração para a pessoa agir em nome dela, né? Então, uma cidade como Parnaíba é uma cidade esclarecida, né? A população é quase toda urbana, ela tem mais de 95% da população urbana. Então, são pessoas esclarecidas. E mesmo a zona rural, hoje em dia, tem total acesso à notícia. Tem Wi-Fi, tem tudo isso, tem, né? TV, tem TV, tem tudo. Então, ele só vota equivocado se ele quiser. Ou então, se ele for uma pessoa que não tenha caráter, que vai vender seu voto, né? Eu também não digo que as pessoas não recebam o dinheiro, não. Receba, porque aquele dinheiro é seu. Porque ninguém vai tirar do bolso dele, do suor dele, para dar para ninguém, não. Aquilo ali já vem de você. Receba e dê uma banana para ele, tchau e benção e pronto, e vamos para frente. Eu vou retornar ainda aqui à reunião, né, que eu disse que o senhor participou ali, junto com vários nomes, né, que estão dentro dessa perspectiva de serem pré-candidatos a prefeito de Parnaíba. Para esclarecer um fato que vou lhe dizer que sou muito cobrado enquanto comunicador, né, e também
pelo fato de ter, como muitas pessoas sabem, trabalhado com o senhor, né, enquanto prefeito de Parnaíba. Uma das figuras também que eu já trabalhei e que estava ausente ali naquela reunião do bloco da oposição era o atual deputado federal Florentino Neto. Sim. Não é? Logo após aquela reunião, muitos rumores circularam de que havia ali um estremecimento entre o senhor e o deputado federal Florentino Neto por não ter participado da reunião, mas o presidente do partido aqui na cidade de Parnaíba, né, disse que o PT não foi convidado. Não é? E aí, assim, como eu não costumo transmitir nada que eu não tenha ouvido dos senhores, e eu nunca ouvi nem do senhor e nem dele nenhum ruído ou sinal de estremecimento, eu queria lhe perguntar hoje aqui sobre a versão real desses fatos que os blogs por aí ficam conjecturando, né, sobre essa sucessão política e esse relacionamento entre os dois. Primeiro eu quero lhe dizer que você citou que você trabalhou comigo, né? Eu quero dizer a você que eu tenho orgulho de ter tido você lá na administração, tá certo? Porque você só fez contribuir. Se há algum mérito meu na administração, uma parte também vem da sua pessoa, que contribuiu muito na administração. Tenho por você uma consideração e uma gratidão muito grande por isso, tá certo? É recíproco. Agora, quanto a esse aspecto, o que acontece é o seguinte, lá é um grupo que, no caso, o deputado federal, o Florentino, ele não se aproximou deste grupo. Não foi da minha pessoa, não. É um grupo de pessoas, tá certo? E eu fui para lá convidado, tá certo? Se eu fui convidado, eu não poderia convidar ninguém, né? Sim. Eu não vou fazer um negócio desse, eu ser convidado para uma festa e sair convidando todo mundo. Não. Fomos para lá, aqueles que foram convidados, tá certo? Um encontro promovido por alguns desses que estavam lá, convidaram alguns, eu não sei se convidaram ele ou não, tá certo? Não tenho conhecimento. Até porque eu não me ligo muito a essas coisas assim, muito miúda, muito cheia de disse, não disse, né, dessas coisinhas, eu não sou muito ligado a isso. Mas eu acho que se ele não foi convidado, talvez é porque já tem uma posição dele, do partido dele, né, como ele sendo candidato. Os outros que ali estão, não tem nenhum que seja candidato hoje, tá certo? Todos são candidatos. Agora, nós vamos definir quem vai ser o candidato desse grupo, tá certo? E é preciso você ter desprendimento. Outra coisa, é preciso que se tenha consciência de que se você tem ali 100 pessoas, não vai ficar 100 pessoas. Ali vão 20 ou 30, vão sair, vão fazer outra opção. Isso é natural da política. Mas que a maioria fique, essa maioria decide. E nós temos que ser. Eu sou uma pessoa seguinte. Se eu entrar numa luta política, eu entro ou para perder ou para ganhar. Não, porque você vai perder. Sim, eu vou perder, mas vou aqui. Tá certo? Porque é uma questão de opinião, de avaliação, né, de ver as possibilidades de Parnaíba, o que é que Parnaíba vai ganhar com isso. Tá certo? Ganhar com isso. Da minha parte, o que tem é a disposição. Tá certo? Que se o grupo definir, tudo bem. Se ele definir por outro, estou com o outro. Não tenha dúvida nenhuma. Eu não tenho essa loucura para ser candidato, a loucura para ser prefeito. Não. Isso é natural, normal, tá certo? O que a gente tem que pensar na cidade, no desenvolvimento da cidade, tá certo? Hoje, por exemplo, eu tenho uma preocupação assim. Eu tenho uma preocupação no seguinte sentido, a cidade crescendo, né? Cidade crescendo. E eu não vejo, assim, um trabalho que se vá, por exemplo, aumentando a rede de saneamento, certo? Daqui a pouco a gente precisa fazer o mesmo tanto que foi feito anteriormente. E aí fica difícil. A cidade tem que ir acompanhando todos os setores, a água, saneamento,
E por aí vai, nas escolas, né? Tudo isso tem que ir caminhando junto, né? Para aquilo, né? Agora, é bom que existam vários candidatos, rapaz. Isso é muito salutar, isso é importantíssimo para a cidade. Agora, todo mundo tem delegado essa decisão, não é, ou transferido essa responsabilidade da escolha desse nome, que, como o senhor diz, o apoio ele é importante, mas quem vai governar é o candidato que estiver ali na briga. Lógico. E a população ela sabe bem diferenciar Perfeito. isso. O senhor acha justo transferir essa responsabilidade apenas para o governador Rafael Fonteles, para que ele escolha esse nome? Porque essa imparcialidade ainda do momento da definição desse nome que vai representar a oposição ainda tem sido, de uma certa forma, transferida apenas para ele. Se o governador definir, vai ser esse o nome. Não, o senhor acha justo isso com a política local? Não, eu não acho de forma nenhuma. Isso não é justo, não é correto, nem em relação ao próprio governador. Por que transferir a responsabilidade para o governador? Não, o governador é o governador de todos os piauienses, né? Então nós não podemos transferir essa responsabilidade para o governador. Isso não é correto, não está sendo sincero com ele, tá certo? Não estão sendo, se isso ocorre, não estão sendo sinceros com o governador. Por que transferir a responsabilidade para ele? Não, ele é importante no processo administrativo e de desenvolvimento do Estado como um todo, e Parnaíba como um todo, a cidade, não é? Mas transferir essa responsabilidade para ele, não, porque ninguém vai votar nele. Nós vamos votar num candidato aqui para administrar a cidade de Parnaíba, tá certo? Por exemplo, eu vou ser candidato, vou eleito, na hipótese. Quem vai administrar sou eu, não vai administrar filho meu, não vai administrar primo meu, não vai administrar parente meu. Quem vai administrar sou eu, nem é o governador que vai administrar aqui, quem vai administrar sou eu. Então você não pode imputar numa situação dessa para o governador, porque isso é até constrangedor para ele. E é constrangedor também para todos nós. Quer dizer, ele não pode ter essa influência na decisão, tá certo? Eles, se é o caso da oposição, a oposição que se junte, se una, né? E diga lá, rapaz, o candidato é esse. Pronto, aí leva para o governador. Mas caso ele imponha, acredito eu que esse grupo que hoje representa a oposição deve estimular em uma terceira via. Olha, imposição, jamais. Eu, por exemplo, não aceito imposição. Eu não aceito que ninguém venha impor, né, que eu seja ou que eu não seja candidato a prefeito. Não, de jeito nenhum. Quem pode dizer se eu sou ou não é a população. Imposição não, porque nós não estamos em reinado, nós não estamos vivendo num processo de reinado, de reis, nós não estamos vivendo ainda uma ditadura, tá certo? Que se imponha um candidato. Não, o governador, eu tenho certeza que ele, com a responsabilidade que tem e que deve ter perante o Estado, perante os municípios, perante tudo, o governador não se sentiria à vontade em fazer isso, uma imposição. Não, meu candidato tem que ser esse, em detrimento de todos os outros. Não, isso não é correto, isso não é sincero, isso não é bom, né, para a democracia, não é bom para ele, não é bom para a cidade, tá certo? Porque a cidade tem que tomar a sua decisão, a sociedade parnaibana tem que tomar a sua decisão. Quem é que eu vou escolher? Entendeu, Helder? Esse é meu pensamento, meu sentimento é esse. Esse negócio de imposição, comigo não tem imposição, não. A gente passaria aqui muito mais tempo conversando, você sabe que o tempo da televisão é bastante exíguo. Tranquilo. E assim, é importante a gente conversar, porque acredito eu que a geração não é que não esteve tão presente nas suas gestões, há de se perguntar quem é esse Zé Hamilton que continua ainda aparecendo não é, nas pesquisas, que linha de raciocínio ele tem, claro. O que ele pensa, para que a gente possa aí fazer também essa distinção. Então, as suas visitas aqui
aqui, elas são importantes. O senhor sabe dessa sua responsabilidade? Eu lembro muito bem, na última pesquisa agora para governador, conversando com um amigo seu, que é o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, né, ele sempre dizia, não, eu poderia estar lá com a minha aposentadoria, minha esposa, cuidando dos meus netos, minha casa, indo pescar, né? Mas ele diz que sabe da responsabilidade que ele tem de fazer diferença nesse cenário político. E eu sei que o senhor se mantém na política também ainda por conta dessa responsabilidade. Sem dúvida. Né, com o desenvolvimento, com a trajetória política da cidade. Então é importante sempre as suas vindas aqui para a gente acompanhar essa linha de raciocínio, para a gente saber como que o senhor está se manifestando ainda com todos os fatos e as intercorrências que surgem aí nessas tratativas políticas que são bastante usuais, né? Até porque essa responsabilidade ela é muito grande pelo seguinte, porque você tem filhos, você tem netos, né? Você tem amigos, né? Que vivem e que pretendem continuar vivendo aqui, né? Então, essa responsabilidade, né, todos nós devemos ter, todos nós parnaibanos. Eu tenho essa responsabilidade até porque fui gestor desse município, né? Fui gestor desse município. Olha, Helder, você vê o seguinte, eu quando fui prefeito de Parnaíba, nós elevamos Parnaíba na participação do Fundo de Participação dos municípios, né? Nós tínhamos um fundo de participação muito pequeno e nós elevamos esse fundo de participação igual a Sobral, né? Igual a Juazeiro, na Bahia, igual a Arco Verde, em Pernambuco, né? Então, isso melhorou muito as condições do município de Parnaíba. Hoje, graças a Deus, o município tem mais condições, né, de trabalhar, de fazer atendimento, porque a cidade tem muitos problemas e você não tem recursos para atender tudo, né? Então, você tem que ter um prefeito que ele tenha a decisão naqueles pontos que são fundamentais. E isso, Helder, é preciso que haja a participação de mais gente, porque uma pessoa só, ela não tem condições de enxergar todos os problemas, não. É preciso que ele tenha, junto dessa pessoa que administra o município, pessoas que tenham visão também e que sejam comprometidos com o município, comprometidos no sentido de ajudar a melhorar as condições do município. Não é comprometido para se aproveitar, se locupletar do município, não. Tá certo? Então eu vejo o seguinte, uma outra coisa que eu vejo é que a população me vê, eu moro na mesma casa há 40 anos, a minha vida é a mesma vida, tá certo? E eu passei na prefeitura 12 anos, né? 12 anos. E graças a Deus eu não me locupletei de município, de valor de município, de nada. Sou acusado, porque a oposição é assim mesmo, né? E às vezes a oposição é irresponsável, né? Você nunca viu eu vir aqui dar uma entrevista e acusar quem quer que seja. Não, eu não vou fazer isso, não é? Porque não é do meu feitio. Meu feitio é um feitio de paz, de concórdia, né? De entendimento pelo processo de desenvolvimento do município. Obrigado mais uma vez pela entrevista, pela participação aqui. É importante a gente acompanhar aí o fio da meada e o desenvolvimento político aqui na cidade de Parnaíba. Desejar um bom trabalho para o senhor, sucesso sempre na sua jornada. Tranquilo, eu que lhe agradeço a todos vocês aqui. É o tempo em que parabenizo a todos por esse trabalho, tá certo? Parnaíba, ela se orgulha de vocês, viu? Eu sempre acreditei, sempre acreditei. Parabéns aqui ao doutor Osés, que conduz essa instituição, né? Com total liberdade para todos, né? Isso é importante, essa demonstração que ele dá e que vocês também fazem parte desse processo, né? Eu só tenho a me orgulhar de vocês e agradecer a vocês pelo que vocês fazem com a nossa cidade. Muito obrigado. Gratidão recíproca, uma ótima tarde para o senhor.